Fala galera, professor Walter Júnior aqui na área com um canalzinho para você que gosta de matemática, química e física e vem sempre acompanhando aqui o nosso conteúdo, porque conteúdo tem bastante. E a partir de agora, meu amigo, até a prova do Enem, a gente vai estar sempre resolvendo algumas questõezinhas aqui, tanto de matemática, quanto de química, quanto de física. Então, material para a tua preparação tu vai ter. Então, se você é meu aluno esquadrão, não é meu aluno esquadrão, é aluno no Unicurso, não é meu aluno no Unicurso, tem problema não, pai. Seja bem-vindo, se inscreve aqui no canal, dá aquele likezinho, joinha e vamos embora, porque agora é resolução da prova Enem 2019, beleza? Show de bola e solta a vinheta aí, meu velho. Bom, então vamos lá. Deixa eu selecionar aqui a prova em questão, né? Opa, então tá aí, né, pessoas? Enem 2019, certo? A prova que a gente vai resolver segundo dia de aplicação, né? Tem aqui, a prova é o caderno azul, aplicação regular, né? Segundo dia, segundo domingo, né, de aplicação. A prova do Enem agora são em domingos alternados, né? Então você tem aí a segunda aplicação, no caso a prova azul. E aí eu escolhi azul, mas por conta de gostar da cor azul mesmo, apesar de estar com a camisa vermelha. Mas vamos para a primeira questão. Eu gostaria de comentar a primeira questão logo nessas primeiras semanas, nesses primeiros vídeos de resoluções, né? Nós teremos mais vídeos de resoluções durante daqui para até a prova do Enem chegar, a prova do Enem 2020, mas eu gostaria de começar pelas primeiras questões, tanto de matemática quanto natureza, né? Tanto a de química quanto a de física. E a gente percebe que as primeiras questões do Enem sempre são aquelas questões dadas, aquelas questões que vão ter um grau de dificuldade bem menor, o que não quer dizer que não vai ter a condição do aluno errar. Por exemplo, essa primeira questão aí, se estivesse lá para o final da prova, o aluno poderia errar por cansaço, certo? Por já estar com a mente cansada, porque é uma prova, a prova de matemática é uma prova extensa, né? São 45 questões de matemática, né? Ou no final não deu tempo e aí ele começou a chutar as 10 últimas questões ali, fez as 35 primeiras e aí as 10 últimas questões começou a chutar e essa questão fácil estava lá no meio e aí ele acabou perdendo e isso pode comprometer muito no TRI, né? Então eu aconselho logo ao aluno procurar as questões mais fáceis, ou como eu costumo dizer em sala de aula, as questões fazíveis, né? As questões fazíveis. Então essa questão aí é bem simples e vamos dar uma olhadinha nela aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom, né, da questão, só para a gente verificar aqui o texto, né, para ficar melhor para quem está assistindo aí a gravação. E temos aí, né? Um grupo de países criou uma instituição responsável, essa é a questão 136, a primeira no caso de matemática e suas tecnologias, logo a abertura, né? Então, como eu disse, eu percebo sempre que as questões Enem, a questão de abertura é sempre uma questão mais simplesinha, tá? Mais tranquila de se fazer. As questões fazíveis, né? Então você tem aí, um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, o PINE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma estrutura suspensa com a logomarca oficial do programa em três dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostrada na figura. Então você tem a palavra PIN. Esta escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre elas adjacentes é o mesmo, ou seja, o espaço entre as letras é o mesmo, não existe distância entre os espaços. Só que o cursor aqui, o cursor aqui, ó, não sei se dá para ver, pronto, aqui os espaços entre as letras são iguais, não existe diferença, certo? E ficam dispostas em posição ortogonal ao solo. O que é que quer dizer? Daqui a pouco a gente vai ver sobre posições ortogonais. Ortogonal quer dizer que é perpendicular, é no ângulo de 90 graus.
ao meio-dia com o Sol a pino, que é exatamente a posição onde o Sol vai estar fazendo um sombreamento perpendicular, ou seja, ortogonal, que formam, aqui ó, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo, beleza? Então aqui nós temos várias projeções ortogonais no solo, e aí a gente vai comentar um pouco sobre projeção ortogonal antes de começar a resolver essa questãozinha que é bem simples, beleza? Vamos aqui. Beleza, galera. Então agora a gente vai perceber o que seria, ou relembrar, né, os conceitos de projeções ortogonais. E o nome já está dizendo, projeção é aquilo que vai ser projetado, que está sendo projetado por uma fonte de luminosidade, certo? Ou uma situação qualquer de projeção. Você tem ali o projetor que está projetando a imagem, né? E aí você vai ter um feixe de luz que ali vai projetar aquela imagem numa superfície, beleza? Então isso é projeção. Por exemplo, se você olhar aqui, ó, eu tenho aqui uma fonte de luz. Se eu colocar o meu lápis aqui, ó, você vai perceber que aqui abaixo, ó, olha aqui abaixo, tem a projeção do lápis em relação à fonte de luminosidade ali, ó. Aqui eu tenho o objeto e aqui abaixo eu tenho a sua projeção, beleza? Então esse é o conceito de projeção. No caso da projeção ortogonal, é porque a fonte de emissão, e aí eu vou colocar o Sol, né? Tem um solzinho aqui, um Sol bem bonito. Olha que Sol maravilhoso. O Sol, ok? E essa fonte de luminosidade forma entre um objeto, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma gaivota. Olha que gaivota bonita, ok? E aí você vai ter que a sombra da gaivota, aqui embaixo, está aparecendo aqui, aqui é a sombra da gaivota, tá? Forma um ângulo de 90 graus. Então, essa projeção é considerada uma projeção ortogonal, certo? Aqui está aqui a superfície, né? Tem ângulo de superfície, e aí você vai ter a projeção formando um ângulo de 90 graus, tá? Onde é que a gente vê muito isso? As projeções ortogonais no triângulo retângulo, velho. É muito tranquilo, ó. Se eu pego, por exemplo, um triângulo retângulo, aqui, ó, vou dizer, um triângulo retângulo. Tá? Digamos que ele tenha 90 graus. Eu não sei, teria que fazer aqui o contexto. Tá? Mas aí eu tenho aqui um triângulo retângulo. Aqui eu tenho um cateto, beleza? Aqui eu tenho outro cateto. E aqui eu tenho a minha hipotenusa. Hipotenusa. Ok? Se eu for relacionar as projeções ortogonais aqui, não vai ter nenhuma, né? Por quê? Porque aqui eu tenho um vértice que não vai gerar nenhuma projeção, porque a projeção desse vértice já seria esse outro vértice aqui, né? Porque a projeção de um ponto, por exemplo, se eu posicionar esse lápis aqui em cima de uma forma, deixa eu baixar aqui. Opa. Pronto. Eu posso... Eita, vamos. Deixa eu ver pro lado. Ai. Pronto. Pronto, aqui. Opa, saiu do... Então veja que você não consegue distinguir se isso é um lápis ou se eu estou segurando uma bolinha. Entendeu? Então, dependendo do posicionamento de visão, certo? Se a visão for superior, um cilindro pode ser uma circunferência, tá? Porque você está vendo de cima. Então, a projeção ortogonal de um ponto é um ponto. A projeção ortogonal de uma reta, se eu pego um segmento de reta, por exemplo, aqui, ó, AB, certo? A projeção ortogonal de AB vai ser exatamente um ponto. Tá? Eu vou ter um ponto aqui, um ponto A, similar ao ponto B, certo? Então, você vai ter aqui, ó, congruente. Então, um segmento de reta, certo? Se ele estiver na posição aqui, ó, se ele estiver nessa posição aqui, que a gente chama de posição vertical, né? Na posição vertical, o segmento de reta vai gerar um ponto como projeção ortogonal,
E aí não vai me ajudar em nada, certo? Então o que acontece? Para que eu tenha a projeção ortogonal no triângulo retângulo, eu tenho que deitar essa hipotenusa. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Ó, eu vou deitar a hipotenusa. Vou botar aqui. Triângulo retângulo aqui. Eita, caraca. Deixa eu botar aqui. Ok? Tá? E aí você tem aqui, ó. Fechando aqui. Tá aqui o meu ângulo de 90 graus. Tá? E aí agora eu tenho o que? A hipotenusa deitada. Pronto. Aqui eu vou ter a altura relativa. Né? Essa aqui é a altura relativa. Ou eu posso dizer que é a projeção desse ponto aqui, desse vértice. Beleza? E aí o que vai acontecer? Vê só. Eu tenho esse cateto. Ó. Que aí a fonte luminosa está vindo de cá. Ó a fonte luminosa. Não é perpendicular? Não é ortogonal? Então você vai ter aqui a fonte luminosa gerando isso aqui. Então esse cateto aqui vai fazer um sombreamento exatamente aqui, ó. Ó a sombra do cateto onde é que vai bater. Exatamente aqui. Essa vai ser a sombra gerada por esse cateto. Porque lembra desse segmento aqui, ó? Se eu sair girando, ok? Se eu girar aqui, ele já vai ter esse sombreamento aqui, ó. Já vai fazer uma sombra aqui, ó. Isso aqui já vai ser sombra. Entendeu? Então vai gerar exatamente um segmento assim. Tá? Então, ó, o sombreamento disso aqui, eu vou fazer aqui a sombra aqui. Opa! Então, isso aqui vai ser a sombra. Então eu posso dizer que esse daqui é a minha projeção N em relação ao cateto C. Tá? Se esse aqui é o cateto B, então o sombreamento, aqui eu vou ter uma incidência de luz aqui também, ó. Opa, aqui a luz também vai bater aqui. A projeção desse cateto vai ser exatamente esse sombreamento aqui. Tá? Que aí a gente chama de quê? A gente chama de projeção M em relação ao cateto B. Tranquilo, pessoas. E aí você vai ter várias relações métricas, né? Aquela principal que eu tenho, ó, H ao quadrado é igual a M vezes N, né? Projeções ortogonais no triângulo retângulo, ou relações métricas, né? Do triângulo retângulo, beleza? Então você tem aí as definições de projeções. Isso é uma projeção, é um sombreamento, beleza? Então agora vamos voltar para a questão. Fechar aqui, né? Vamos voltar aqui para a nossa questão, beleza? E aí agora que a gente já sabe o que seria, já relembrou o que seriam as projeções ortogonais, fica mais fácil, né? Então vamos aqui para as alternativas. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, beleza? Aumentar um pouquinho, pronto, agora ficou de boa, né? Então vamos lá. Ao meio-dia, então você vai ter aquela projeção reta, né? A gente viu? Alternativa A não pode ser, né, bebê? Não pode ser, porque você tem aqui uma linha reta. E aí quando você volta para o nome, ó, veja que eu tenho espaços aqui onde a luz vai passar. Então a letra A não pode ser. A letra B também não pode ser. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, ó, eu tenho P, que vai gerar essa posição aqui por cima do P. Lembra-se, a gente olha de cima, né? A parte de cima do P, certo? A parte de cima... Opa, sai da frente, não. A parte de cima do I tá aqui. E aqui eu tenho, ó, essa parte e essa parte aqui do N. Mas ele está dizendo que tem um buraco aqui entre essas duas partes. E a gente não, ó, lembra daquela parte do cateto que eu mostrei? Então, se você está vendo aqui, ó, isso aqui é exatamente a ideia do cateto inclinado, que vai gerar um sombreamento aqui embaixo e não esse buraco aqui. Então, também está errado. Olha aqui, ó, que afastamento é esse aqui? Também não. Também não. A alternativa correta é a alternativa E, bebê. Olha aqui, ó. Olha o P, olha o I, olha o N. Volta, isso aqui é o N? Sim. É aquela situação que você tem aqui, ó, o primeiro, o decaimento do N, tá certo? E aqui você tem a subida do N, porque entre a subida, o decaimento, aqui, ó, sobe, decai, sobe. Acompanha o cursor, sobe, decai, sobe. Esse decaimento não tem espaço entre eles, então vai gerar o sombreamento aqui. E aqui a sombra do E.
Então a alternativa correta é a alternativa E, pessoas. Uma questão muito simples, a primeira questão do Enem. Então durante aqui de hoje, certo? Deste vídeo, de hoje não, deste vídeo até a prova do Enem, certo? Que vai acontecer em janeiro, tá? Então nós vamos ter alguns vídeos resolvendo questões dessa prova de 2019, beleza? Questões de matemática, questões de física, questões de química. Resolvemos uma de matemática, próximo vídeo a gente vai resolver uma de química, beleza? Se inscreve no canal que conteúdo para tua preparação tem bastante, beleza? Show de bola e até o próximo vídeo.